Graça e paz, povo abençoado, melhor noite. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Meus amados, queridos, nós vamos continuar aí a nossa linha de raciocínio acerca da escatologia consumada. Amém? Então, meus queridos, eu tenho aqui em mãos alguns estudos, né, que uns brothers aí, uns companheiros aí de grupo fez circular esses estudos e pegando aí a continuação da nossa live do sábado passado, nós vamos continuar falando aí sobre a escatologia consumada, amém? Porque nós que estamos debaixo de um novo pacto, debaixo de tudo já consumado, nós vivemos a escatologia consumada, né? Respeitando aí a história, né? A história de Israel, né? Toda nação tem a sua história. O Brasil tem a sua história, Estados Unidos tem a sua história, todas as nações têm a sua história. Israel tem a sua história. Então, meus queridos, nós vamos continuar falando sobre esse ponto aí, escatologia. Melhor noite, abençoado Neilton, graça e paz. Então, meus queridos, eu separei aqui algo e nós vamos estar conversando sobre esses pontos, né? Sobre esses pontos aí. E lógico que nós vamos nos basear na palavra, né? Nós vamos nos basear nesse livro aqui. Amém? Esse livro aqui, meu querido, não contém toda a história de Israel. Contém pontos históricos, mas não toda a história de Israel, né? Porque se fosse colocar toda a história de Israel dentro de um livro Bíblia, porque antes de ser escrito esse livro Bíblia, já havia acontecimentos em Israel. Não é verdade? É claro, né? Então a Bíblia, meus queridos, foi um conjunto de manuscritos, né? Que resolveram colocar tudo no livro só, mas as escrituras sempre esteve aí. Então, meus queridos, nós vamos nos basear bastante em Mateus, né, capítulo de número 24. Vamos falar um pouco também sobre Lucas também, tem bastante registros escatológicos, né? Mateus, Lucas. Então, meus queridos, há muitos pontos, aliás, todos os pontos que foi tratado em Mateus 24 e Lucas também, capítulo 21 especificamente falando, né? Então, esses dois livros históricos, eles foram todos eles concluídos. As profecias que Jesus falou ali no Monte Escatológico se cumpriu no ano 70. E para aqueles que não sabem, para aqueles que não têm o conhecimento ainda, existiu nessa era aí, nessa primeira era, um escritor com o nome Flávio Joséfo, um grande historiador. Não somente ele, como outros historiadores também, fizeram relatos de acontecimentos no ano 70, e isso ligando com as profecias do próprio Messias. Amém? Que nós sabemos que foi para aquela geração. Então, mais uma vez aí, graça e paz a todos, melhor noite. A quem não me conhece ainda, talvez você está entrando nessa live pela primeira vez. Meu nome é Orlando. Eu estive no sistema religioso há quase 25 anos, né? Estive aí participando aí de vários cargos, né, eclesiásticos, e graças a Deus o Senhor nos aclarou a mente e nós estamos aí nesse maravilhoso ensino, né,
do Cristo ressuscitado, né? A palavra de Deus diz: crescei na graça e no entendimento. Então, meus queridos, Mateus capítulo 24 e o versículo 7, ele diz assim, ó. Deixa eu dar aqui um salve aqui para os meus companheiros aí de batalha. Neilton Cardoso, Panca, graça e paz, meu querido. Graça e paz. Dino Sani, maravilha, Dino Sani, graça e paz. Deixa eu sair aqui dessa conta aqui, que essa conta aqui não me mostra todos os comentários, né? Então, meus queridos, só lembrando aos amados que eu tenho 2 contas no Facebook e às vezes as pessoas mandam solicitação de amizade nas 2 contas. Então, como uma conta já está quase beirando os 5.000, então eu criei uma outra conta. Então eu não vou ficar colocando os mesmos amigos, né? Porque é uma conta só, é um só. As 2 contas são minhas, então não tem por que estar agregando nas 2 contas, né? E na outra conta, os irmãos, deixa eu mostrar aqui para que os irmãos vejam que essa conta aqui é a mesma. Tá vendo aqui, ó? Beth Orlando, deixa eu virar aqui a página. Aqui, Beth Orlando é a mesma. São as mesmas pessoas. Apenas porque no começo que eu estive fazendo as lives, acontecia muito do Facebook me bloquear. Então eu tinha esses problemas aí e às vezes a live não saía. Então eu tive que abrir uma outra conta para que, caso acontecesse de uma conta der algum problema, então eu tenho a outra conta para a gente não ficar sem fazer a live. Amém? Então deixa eu fechar aqui. Essa conta aqui e vou estar com os amados aqui nessa outra aqui. Pronto. Então aqui estamos. Então. Vanilda Lima, graça e paz, minha irmã. Melhor noite. Dino Sani, Carlos Castro, forte abraço, meu querido. O Carlos Castro aí é o turista. Eita, irmão que gosta de passear aí, tá certo, meu querido. Reinando em vida e perfeita vitória, é isso aí. Então, Mateus capítulo 24, versículo 7, diz assim, ó. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Essa foi uma profecia que Jesus lançou no Monte Escatológico, né? No Sermão Escatológico. E segue falando aí, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Essas terríveis calamidades que envolveram os judeus, né? Foram as maiores de todas, e não apenas as que ocorreram em nossos tempos, mas de certa forma as que nunca foram ouvidas, naqueles em que as cidades lutaram contra cidades e nação contra nação. Isso está registrado, meu querido. Essa profecia de Mateus capítulo 24, versículo 7, todos esses acontecimentos aqui, ó, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, sinais no céu, tudo isso foi registrado por esse escritor aqui, Flávio Joséfo, que é do livro Guerra dos Judeus. Isso está registrado no livro 5º, né, no parágrafo 10. Então, aos irmãos que têm acesso a esse livro, né, os irmãos que não têm e quer adquirir esse livro, os irmãos podem entrar no Google, tem ele em PDF, né? Esse livro, Guerra dos Judeus, tem em PDF. Ou então você pode estar adquirindo aí pela gráfica, né?
Interessante, meus queridos, que esse livro aqui, Guerra dos Judeus, esse livro foi editado e circulado pelas igrejas Assembleia de Deus. Para você ver, meus queridos, como eles enganam as pessoas, porque eles mesmos lançam um livro histórico que relata os acontecimentos comparativos com as profecias de Jesus, ou seja, ele relatou o cumprimento das profecias de Jesus. Está nesse livro, Guerra dos Judeus, que a CPAD, que é a Gráfica das Assembleias, eles mesmos lançaram esse livro, mas eles são futuristas. Pode uma coisa dessa, meu querido? Pode um negócio desse? Eles vendem um material, um livro histórico, né? Porque é um livro histórico. Eles vendem esse livro, mas eles pregam futurismo. Tá entendendo? Orlando Mirini Júnior, graça e paz, meu xará, meu amigo, xará. Guerra dos Hebreus, isso mesmo, Guerra dos Hebreus. Guerra dos Hebreus, eu falo Guerra dos Judeus, mas é porque Hebreus e Judeus é tudo a mesma coisa. Só Guerra dos Hebreus, isso mesmo. Guerra dos Hebreus tem vários, né? Deixa eu ver aqui. Guerra dos Hebreus. Vamos ver se tem aqui o livro é esse aqui, meus queridos, ó. Para você que quer adquirir esse livro para fazer seus estudos, é esse aqui, ó. Histórias dos Hebreus. Flávio Joséfo. Então, meus queridos, esse livro aqui, ele é um material que a CPAD, né? A CPAD tem, olha aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma vez aqui só para vocês verem que é a CPAD que está, olha aqui embaixo aqui, ó. História dos Judeus, Flávio Joséfo, CPAD. CPAD é a gráfica das Assembleias de Deus, né? Então, para vocês verem como eles gostam de enganar, né? É isso aí. Então, meus queridos, isso que aconteceu aqui em Mateus 24, 7, Flávio Joséfo relatou, está no livro 5º, né? Porque essa Guerra dos Hebreus é um livro bastante extenso, né? Porque é um livro histórico, né? Com certeza tinha que ser extenso mesmo, né? Então, são separados os originais, as primeiras edições foram feitas em livros, né? Então, o livro 5º, né? No capítulo 10, aí está registrado aí. Agora vamos para o outro ponto também, que é um ponto também que foi uma profecia, né? Que quando os judeus vissem essas coisas, estaria próximo a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Então está registrado em Lucas, especificamente, meus queridos, especificamente no Lucas capítulo 21 e no versículo 11, mais ou menos, está registrado mais ou menos umas quatro sinais, 4 ou 5 sinais. Então os irmãos podem ler aí Lucas capítulo 21, do versículo 10 ao 20, está todos os acontecimentos, né, todos os sinais que iriam acontecer. E aconteceu. Flávio Joséfo relatou tudo isso. Então Lucas capítulo 21, versículo 10 ao 20. Né? Eu vou ler depois. Eu só vou colocar aqui a confirmação histórica, né? A confirmação histórica. Então, está no livro 5º também, né? Eu só não sei aqui o parágrafo, mas está no livro 5º. Então a fome ampliou
seu progresso e devorou o povo por casas e famílias inteiras. Os aposentos superiores estavam cheios de mulheres e crianças que estavam morrendo de fome. E as ruas da cidade estavam cheias de cadáveres dos idosos, as crianças também, e os jovens vagavam pelos lugares do mercado como sombras. Todos se enchiam de fome, né? Todos se enchiam de fome e caíam mortos, onde quer que sua miséria os apanhasse. Então, meus queridos, eles estão esperando ainda uma outra tribulação, né? O sistema religioso, os futuristas, eles estão esperando uma tribulação. Eles até colocaram ainda os antitribulacionistas, né? E o pós-tribulacionistas. É o antes e depois da tribulação. Quer dizer, o antes antes da mentira e depois da mentira. Né? Porque eles são o pós-tribulação, o antes da tribulação. Ou seja, os dois grupos estão equivocados. Porque Jesus falou que não haveria, nunca houve nem haveria outra tribulação igual àquela que aconteceu no ano 70. Foi registrado aí no livro que vocês, sistema religioso, CPAD, Assembleias de Deus, vocês vendem um produto e nem acreditam no produto que vocês mesmos vendem. Porque vocês pregam totalmente o contrário desse livro que vocês vendem. Porque vocês só querem comercializar mesmo, né? Vocês gostam de comercializar a palavra de Deus, né? E agora, né? Também comercializando o Flávio Josefo. Então, meus queridos, houve fome. Eles estão esperando aí uma fome aí, né? Mas já houve a fome e Flávio Josefo, o historiador, registrou. Agora vamos para o outro ponto também. E eu quero ler aqui, Lucas, né, que está registrado a maioria desses sinais, diz assim, ó, Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos. Isso aconteceu também. Fomes, aconteceu, nós lemos aí, né? Pestes, também aconteceu, nós vamos ler. Em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, né? Houve também um sinal no céu também, e o Flávio Josefo registrou isso nesse livro Guerra dos Hebreus, né? Ou História dos Hebreus, que a CPAD, as Assembleias de Deus, vende para você, né? Mas eles não acreditam nesse livro, né? Eles só vendem. Então vamos lá, terremotos. Nós lemos aí terremotos, né? Do capítulo 21 de Lucas, o versículo 11, está registrado aí terremotos. Então, Flávio Josefo, ele confirma o acontecimento. Está no livro 4, no capítulo 4, né? Guerra dos Judeus, ou História dos Hebreus, né? Então, pois lá eclodiu uma tempestade religiosa durante a noite, com a maior violência e ventos muito fortes, com os maiores espetáculos de chuva, com iluminações contínuas, trovões terríveis e concussões e gritos surpreendentes da terra, que estava em um terremoto. Em um quê? Terremoto. Essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava vindo sobre os homens. Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 4. Meus queridos, é muito fácil você baixar isso no seu computador. Você pode buscar aí em PDF, Guerra dos Judeus ou História dos Hebreus.
Os irmãos vão estar por dentro de todos esses acontecimentos aí que a CPAD lançou para você aí, só que eles não acreditam no que eles vendem. Ok? Vamos lá então. Outro ponto. Grandes sinais no céu. Lucas também, né? Que nós lemos aí, grandes sinais no céu. Então, no versículo 11 de Lucas, está concentrado no mínimo cinco sinais, né? Então, e Flávio Josefo registrou. Assim havia uma estrela parecida com uma espada, que ficava sobre a cidade, e um cometa, que continuou por um ano inteiro. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. Então, meus queridos, é assim. É assim. História, Bíblia, nem assim os futuristas acreditam. Mas vamos lá, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Estamos aqui para anunciar, estamos aqui para mostrar, né? Quem vai crer não compete a nós, né? Então, outro ponto, pestes. Lucas capítulo 21, nós lemos aí, capítulo 21, versículo 11, também fala sobre pestes. Flávio Josefo, CPAD, Assembleias de Deus, registrou. Agora, quando estavam matando-os, ele fez essa imprecação sobre eles, para que pudessem sofrer tanto fome como pestilência nesta guerra, a guerra dos judeus, né? Que foi a guerra ali travada entre os judeus e romanos, né? E além de tudo isso, eles poderiam chegar ao massacre mútuo de um ao outro. Todas as imprecações que Ial, né, que eles usam aí essa expressão do nome de Deus, Ial, confirmou contra esses homens ímpios. Guerra dos Judeus, livro 4, parágrafo capítulo 3. Outro ponto também, meus queridos. Haverá uma grande tribulação como não existia desde o começo do mundo e nunca haverá. Mateus capítulo 24 e o versículo 21. Você pode acompanhar na sua Bíblia. E aí, Jesus de Nazaré, o Messias, Yeshua, o prometido, o Cristo, ele pronunciou essas palavras. Mateus capítulo 24, posso até abrir aqui, os irmãos acompanhem aí, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 21. Olha aí, palavras de Jesus. Porquanto haverá nesta época. Olha aqui, meu querido, vocês prestaram atenção na colocação de Jesus? Vocês entenderam aí a palavra? Nesta época? Que época, meu querido? Como, meu querido, que eu estou conversando com vocês aqui, e eu vou falar para vocês, ó, nesta época, Bin Laden foi morto. Aí você pega essa palavra minha, joga lá para o ano 2000. Para lá, para depois de 2000. Meu querido, se eu estou falando esta época, é porque é esta época, não será a próxima época. Ou não será outras épocas. Eles não acreditam nas palavras do Messias. Eles chamam o Messias de mentiroso. Meu querido, você acompanhou na sua Bíblia aí? Capítulo 24 de Mateus? Eu vou ler de novo. Vou ler de novo. Porquanto haverá nesta época, Jesus está falando com alguém aí. E não é nós, né? Nós não estamos aqui, não estamos lá. Se estamos aqui, não estamos lá. É assim que a Dilma fala, né?
Se eu estou aqui, eu não estou lá. E se eu estou lá, eu não estou aqui. Luiz Antônio Silva Ferreira, me refiro à pergunta sobre Mateus 24, se já aconteceu ou não. Então, meu querido, o estudo aqui é escatológico. O estudo aqui é escatologia consumada. Consumada. Sabe o que é consumada? Que já aconteceu. Aconteceu, meu querido. Isso aqui já é coisas que já aconteceu no ano 70. Então, é lógico, né? Então, porquanto haverá nesta época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então, já está bem explicado, né? Está bem explicado que a tribulação aqui não pode se repetir, né? São palavras de Jesus. Quem quiser ir contra as palavras de Jesus, vai ficar à vontade. Olha aí Flávio Josefo também registrou isso. Havia 97 mil vendidos como escravos e 1.100.000 pessoas que pereceram durante a terrível tribulação daqueles dias. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 9. Que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias ou alguma idade jamais gerou uma geração mais frutífera em maldade do que era. Desde o começo do mundo, Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 10. Quem perguntou foi o Kleber Flores? Eu não vi isso, não. Eu não vi essa pergunta, não. Deixa eu ver aqui. Ah, desculpa aí, irmão Luiz, não vi não. Pois nós acreditamos, nós cremos no que está escrito, né? E se está escrito, nós cremos. Não tem por que nós irmos além do que está escrito. Então, são palavras de Jesus, são palavras do Messias, né? E eu não estou aqui para acrescentar e nem diminuir das palavras de Jesus. Então, ele falou, se cumpriu, é ponto histórico, né? Estamos mostrando aqui não somente biblicamente, mas também historicamente mostrando, né? O irmão Luiz está dizendo aqui, eu não só tenho certeza, como não tenho dúvidas. Amém, meu querido? É isso aí. Então, esse ponto aqui também da tribulação já está bem explicado, né? Jesus estava falando para aquela multidão que isso iria acontecer nesta época, ou seja, na época de Jesus, na geração de Jesus, naquele tempo que Jesus estava vivo, né? Jesus de Nazaré, o Cordeiro. Vamos lá seguir aqui, ó. Falsos profetas, Mateus capítulo 24, versículo 24. 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Então, meus queridos, aqui no... Deixa eu ver se está por aqui mesmo. Aqui... Acho que é no 36... No versículo 34 desse mesmo capítulo 24, uma palavra que tem calado muitos teólogos futuristas. E eles ficam sem argumentos. Que é esse aqui, ó.
Mateus capítulo 24, versículo 34. Com toda a certeza, Jesus falando, né? Com toda a certeza, eu vos afirmo. Você vê que lá em cima nós falamos sobre a tribulação e ele disse que nessa época iria acontecer uma tribulação como nunca aconteceu e nunca acontecerá uma pior. Então já são 2 pontos, né? Nesse ponto aqui, com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração ou esta época, né? Até que todos esses eventos se realizem. Então, meus queridos, é muita história, é muita Bíblia, é muita confirmação. Amém. Amém, meu querido. Amém. Vamos lá então. Agora havia então um grande número de falsos profetas. Flávio Joséfo, ele relatou no livro 6º, no capítulo 5. Flávio Joséfo registrou. Agora havia então um grande número de falsos profetas subjugados pelos tiranos para impor às pessoas que denunciavam isto a eles, que eles deveriam esperar pela libertação de Iau. Guerra dos Judeus, livro 6º, capítulo 5. Amém, irmã Vanilda? Amém. Irmã Vanilda, existem muitos pontos nas profecias do Messias que conforme você vai lendo e você pondo atenção nas colocações verbais de Jesus, no tempo, né, da escrita, geograficamente falando, Judéia, Jerusalém, mortos à espada. Em uma guerra hoje, meu querido, quem é que luta com espada? Não tem. Hoje é guerra nuclear, hoje é mísseis. Ninguém vai mais no corpo a corpo. Ninguém usa espadas mais. Isso aí são armamentos antigos que os romanos utilizavam. Então, devemos pontuar essas coisas também, né? Amém, Kleber? Amém, Kleber? Maravilha. Então, meus queridos, é muito fácil com a mente clareada, né? Com os nossos olhos desvendados, é muito fácil quando você lê o capítulo 24 de Mateus, você obedecendo a conjugação verbal, você obedecendo o tempo da escrita, você obedecendo também lá em Apocalipse as figuras de linguagem, né? Porque o sistema religioso, os futuristas, eles esperam que aconteça literalmente como está escrito no livro de Apocalipse. E não é assim. Não é assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. João, na ilha de Patmos, precisava enviar essas cartas às 7 igrejas da Ásia, que seriam também, né, atingidas por essa tribulação. E é lógico, como João, na ilha de Patmos, estava sobre o cativeiro romano, como que ele poderia passar essas informações numa linguagem aberta? Precisou utilizar o quê? A linguagem de figura, que sempre eles usaram na Bíblia toda. Você pode ver lá no sonho de José, ele usa uma linguagem de figura para falar sobre os seus irmãos que iriam se reverenciar perante ele. Usa uma linguagem de figura para falar dos seus pais que também iriam se prostrar diante deles. Eles até se irritaram com essa colocação de José, quando ele disse que os pais deles iriam se curvar diante deles. Eles tiveram aquilo como uma afronta. Mas o que José estava usando? Uma figura de linguagem que quando ele passou esse sonho na linguagem de figura, os pais já captaram. Os pais já entenderam a mensagem do sonho, né? Era uma linguagem de figura. Isaías usou muito essa linguagem de figura quando ele anuncia o juízo de Deus contra o Egito
que ele vai cavalgando numa nuvem, é uma linguagem de figura que Deus estava trazendo um juízo rápido para aquele governo egípcio. E por aí vai, meu querido, por aí vai, né? Olha aí, vamos seguir aqui. Então, falsos profetas também foi registrado aí pelo Flávio José. Jerusalém será cercada e conquistada por uma nação de gentios. Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 24. É isso que eu vou ler aqui. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Vamos, acompanha aí na sua Bíblia aí, meu querido. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém. Meu querido, interessante isso, né? Como que você, irmã Vanilda, que mora... Eu esqueço o nome do lugar que a irmã mora aí. Como é que é mesmo, irmã? Escreve aí o lugar aí que a irmã... Eu esqueço demais o nome do lugar aí. Então, meus queridos, eu sou de São Paulo, né? Açailândia, Maranhão. Então, a irmã está em Açailândia, Maranhão, Brasil. Jerusalém está do outro lado do mundo. Então, irmã Vanilda, vamos imaginar aí. Jesus voltando hoje. Um dos sinais que a irmã vai presenciar é quando a irmã vê Jerusalém sendo cercada. Aí eu pergunto, irmã Vanilda, como que você vai ver Jerusalém sendo cercada? Ah, mas aí os futuristas vão falar, não, mas a tecnologia, né? Tem os drones, tem aí a internet, tem tudo aí, qualquer pessoa pode ver Jerusalém sitiada. Muito interessante, né? Muito interessante isso. Só que isso aqui, meu querido, não foi escrito para esses dias. Não foi escrito para esses dias. Porque Jesus estava conversando com a multidão. E se ele disse para aquela multidão, né? Capítulo 21 de Lucas 20. Quando virdes Jesus... Deixa eu ver aqui, meu querido. Deixa eu ver aqui no começo desse livro aqui. Lucas, no capítulo 21, lá no comecinho, ele está falando... Olha aqui, ó. Só para você ter ideia, meu querido, que quando Jesus começa a falar, ele está falando lá no versículo 1 sobre... Observou os ricos colocando sua contribuição nas caixas. Então, ou seja, uma multidão estava aqui, né? Um povo estava aqui. Isso aqui, tudo isso aqui que Jesus falou, não foi para nós. Porque se você olhar nesse contexto aqui de Lucas, capítulo 21, você pode ver que Jesus está conversando com uma multidão. Então, você pegar essa fala de Jesus aqui, desconsiderar que não foi para aquela geração, que foi para essa... Você está chamando o Messias de mentiroso, porque se está futurando isso, então Jesus mentiu para aquela geração. Porque aqui, ó, no versículo número 20, quando virdes, deixa eu ver aqui... Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então, o que estiverem na Judéia... Então, irmã Vanilda, o que estiver na Açailândia, o que estiver na Açailândia, corra, né? Corra para os montes.
E o que estiver em São Paulo, corra para os montes também. Como pode se aplicar, meu querido, isso aqui em um futuro? Geograficamente não tem como, né? Então os que estiverem na Judéia, quem está na Judéia? Os judeus, né? Refugiem-se nos montes, né? Judéia, montes, tudo ali. Mas os que estiverem na cidade, qual cidade? Jerusalém, né? Saiam imediatamente. Meu querido, é para sair rápido. Não é para esperar 2000 anos. É para sair rápido, né? E os que estiverem nos campos, não venham para ela. Versículo 22. Porquanto esses serão os dias da vingança. Dias da vingança, juízo. A fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Então se cumpriu tudo o que está escrito em o ano 70. Versículo 23. Ai das que carregam no ventre seus filhos, ou ai das grávidas, né? E daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição. Em outra versão diz, grande tribulação na terra, e irá contra este povo. Este povo. Ou seja, mais uma colocação de Jesus aqui se referindo àquela geração. Porque se Jesus fala, se Jesus está conversando com uma multidão e ele usa a expressão este povo, não está dizendo o povo do Brasil, não está dizendo o povo da África, o povo da França, o povo da Índia. Não, meu querido, é o povo daquela geração. O povo daquela geração. Versículo 24. Eles sucumbirão ao fio da espada, armamento romano da época, espada, ok? E muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Então, meus queridos, isso aqui, Jerusalém sendo conquistada ou sitiada, né? Tomada. Flávio Joséfo registrou no livro 3, no capítulo 10. E quando Tito ouviu este tumulto, né? Ou quando Titus ouviu este tumulto, pois ele não estava longe da muralha, gritou: irmãos soldados, agora é a hora. E porque fazemos algum atraso, quando Iau está dando os judeus para nós, tome a vitória que lhe é dada. Ou seja, o próprio Deus estava entregando os judeus nas mãos de Tito. Porque era dia de vinganças. Era dia de acerto de contas. Era dia de juízo de Deus. E foi tudo isso anunciado pelo próprio Messias. Ele só não falou o dia. Mas ele disse assim, esta época, ou esta geração, este povo. Está entendendo? Então, continuando aí. Foi certamente Deus, né? Flávio Joséfo ainda acrescenta aqui, no capítulo 7 do livro 3, foi certamente Deus, portanto, quem levou os romanos a punir os galileus e expôs então o povo da cidade, cada um deles manifestamente para ser destruído por seus sangrentos inimigos,
Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 7. Né? Está bem registrado aí para quando você adquirir aí o livro Guerra dos Judeus ou História dos Hebreus, você vai buscar aí nesses tópicos aí. Vamos lá. Pedras de um talento caindo sobre os homens. Revelação, Apocalipse, capítulo 16, do versículo 1 ao 21. Né? Aí tem aí vários flagelos aí que aconteceu aí naquela geração. Ao mesmo tempo, Flávio Josefo agora confirmando na história. Ao mesmo tempo, os motores que eram destinados a esse propósito jogavam lanças ao mesmo tempo sobre eles com um grande ruído. E no final da live aqui, meus queridos, eu vou mostrar aqui os escorpiões que é citado lá em Apocalipse, escorpiões gigantes, né? Na visão de João, a artilharia romana. Eu vou mostrar isso no final, ok? Então, destinados a esse propósito, jogavam lanças ao mesmo tempo sobre eles com um grande ruído e pedras do peso de um talento. Eram lançadas pelos motores que eram preparados para este propósito, juntos com fogo, né? Vocês podem ver, meus queridos, era a visão que João teve. É lógico que como ele nunca havia visto essas coisas, que eram coisas da guerra, né? Talvez ele nunca tinha visto, então na visão ele usou uma linguagem de figura. Escorpiões, fogo, bolas de fogo. Então foi usado várias linguagens de figura, né? Ou figura de linguagem. Então, junto com fogo e uma vasta multidão de flechas. Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 7. Tá bom? História, né? Então nós estamos aqui citando Bíblia com história, né? Ok. Construirão muros em volta de Jerusalém. Lucas capítulo 19, do 43, deixa eu voltar aqui, Lucas capítulo 19, do 43 ao 44. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Versículo 44, Lucas capítulo 19, versículo 44 agora. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Essa visitação de Deus, né? Os irmãos sabem que isso aconteceu na plenitude dos tempos, né? Então, meus queridos, isso aí está registrado, né? Está registrado aí pelo escritor Flávio Josefo, Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 12. Eles devem construir um muro em volta de toda a cidade, que era, pensava ele, a única maneira de evitar que os judeus saíssem de qualquer maneira. E então eles ou se desesperariam totalmente em salvar a cidade e assim render-se-iam a ele, ou ainda seriam mais facilmente conquistados quando a fome os enfraquecera ainda mais. Guerra dos Judeus. Vamos lá.
Jerusalém cercada por exércitos. Então a sua desolação está próxima. Lucas 21, né? 21, aqui deixa eu ver se é o versículo de número 20, né? Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegado a hora da sua absoluta destruição. Lucas capítulo 21, versículo 20. E aí Flávio Josefo registra esse acontecimento lá no livro 6, no capítulo 5. Então estes publicamente declararam que este sinal previa a desolação que estava vindo sobre eles. Assim foram as pessoas miseráveis persuadidas por esses enganadores, e como o próprio Ial desmentido, enquanto eles não compareceram nem deram crédito aos sinais que eram tão evidentes, e fizeram isso claramente para prever sua futura desolação. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. Vamos lá. Mais um aí. Os judeus serão vendidos para outras nações. Profecia do Messias. Os judeus serão vendidos para outras nações. Está lá em Lucas, capítulo 21, e o versículo de número 23 e 24. Ai daqui carregaram eles, o versículo 24. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Flávio Josefo registrou isso, pois eles deixaram apenas a população e venderam o resto da multidão, com suas esposas e filhos, e cada um deles por um preço muito baixo. E porque os que foram vendidos... Deixa eu ver se tem mais. Não, só até aqui. Depois os irmãos podem acompanhar aí no livro Flávio Josefo, Guerra dos Judeus. Agora, meus queridos, eu separei aqui para mostrar para os amados aí escorpiões gigantes. Deixa eu colocar aqui. Eu vou passar aqui. Escorpiões gigantes. Olha aqui. Olha aí, meus queridos. Artilharia romana. Artilharia romana. Aqui está a balista, né? Aqui está a balista. Aqui está escorpião. E aqui está o onager. E foi mais ou menos assim que foi enviadas as bolas de fogo. Olha aqui, no céu um sinal. Olha aqui as bolas de fogo, saraivas, né? Que Apocalipse fala de saraivas, né? Gigantes, né? São bolas de fogo lançadas por esse aparelho aqui chamado escorpião. Escorpiões. Então, meus queridos, aí está. Esse aparelho aqui, que é uma arma de artilharia romana. Artilharia romana. É claro que acredito que João não podia descrever, né? Porque é um armamento romano, né? E aí está a cidade de Jerusalém totalmente destruída. Profecia anunciada e cumprida no ano 70. Anunciado pelo Messias, pelo prometido, pelo próprio Deus, o Deus encarnado.
Eu quero ler aqui para encerrar. Eu quero ler aqui. Olha aí, escorpião, artilharia romana. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões. Apocalipse capítulo 9, versículo 10. Era isso que João estava anunciando lá no livro apocalíptico. Apocalipse 9:10. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. O escorpião era uma máquina de guerra da artilharia militar romana, utilizada principalmente em cercos. Lançava projéteis usando força elástica. A sua projeção ou tiro era usado para o ataque e defesa de lugares. Seu nome vem da semelhança com pinças de escorpião com que agarrava as pedras ou dardos que projetavam. Era uma arma de trajetória tensa, rápida, precisa e mortal, capaz de eliminar a grande distância membros chaves do exército adversário. Considerado o terror dos inimigos de Roma, o escorpião foi utilizado pelas legiões romanas durante o cerco de Tito sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aí está, meu querido, história, nada mais que história, né? Contra fatos não há argumentos.